O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, entrevistam hoje o deputado Henrique Fontana, relator da comissão que trata da reforma política no Congresso Nacional. Deputado, o senhor vem há algum tempo tentando conseguir um acordo para que se traga algum tipo de reforma, para que realmente a gente evolua no sentido da atividade política. Eu pergunto ao senhor, até agora, o que foi possível arrancar, né? Eu digo arrancar porque é uma coisa muito difícil realmente, desses longos e intermináveis contatos que o senhor teve na base do governo, na base da oposição? Leite, primeiro é muito bom estar aqui conversando contigo e com todos aqueles que vão nos prestigiar assistindo o blog. Por que a reforma política é tão difícil de ser votada? Por um motivo bem simples, porque ela é o centro da disputa do poder no país. O sistema político é que determina como vai se constituir o poder no país. Se nós vamos ter mais influência do poder econômico ou menos dentro do processo democrático. E o Brasil, por exemplo, aqui eu já abro o primeiro parênteses, do meu ponto de vista é um paraíso para a influência do poder econômico dentro da política. O Brasil tem um sistema com financiamento privado de campanha e, pior, além de privado, ele é um sistema com financiamento sem limites. Ou seja, hoje é legal no Brasil que um candidato a governador, por exemplo, de um estado, gaste 100 milhões para sua campanha e o adversário deste candidato tem 10 milhões para a campanha. Então, tu cria uma desigualdade na arrancada da eleição, que é algo que quebra o critério democrático fundamental. E segundo problema, Leite, do financiamento privado de campanha, é que ele permite todas as portas abertas para todo tipo de dinheiro entrar para influenciar a política. E aqui eu estou falando do dinheiro do crime organizado, do dinheiro do narcotráfico, do dinheiro de empresas que queiram corromper os governos para obter lucros fáceis ou para superfaturar obras. Então, todas essas mazelas, elas nascem com o financiamento privado. E por isso, o centro que eu disputo, e por isso a resistência de votar o meu relatório, é porque eu coloquei ele algo muito simples, mas que é profundamente transformador da cultura política brasileira. Eu introduzo o financiamento público exclusivo de campanha e com forte redução dos custos para que a campanha e a democracia brasileira não continuem a ser uma espécie de corrida do ouro como ela é hoje. Agora, incrivelmente, mas este parece ser um dos pontos que tem encontrado maior resistência entre os políticos, né? Porque justamente há um vício, né, que é histórico no Brasil, né, que aqui na verdade nós nunca fizemos uma reforma política de grande abrangência, né, a gente examina as constituições desde 1822, 1824 até hoje, a gente não vê realmente nada de progresso, né, algo que tenha progredido nesse campo. Então, o que o senhor acha possível, de alguma maneira, enfrentar e galgar algum tipo de progresso, de avanço nessas negociações? A política, eu acho que essa frase, agora a memória está me falhando um pouco, mas acho que ela foi dita pela primeira vez pelo saudoso deputado Ulisses Guimarães, né, como as nuvens, né, ele uma vez colocou essa avaliação. Então, uma conjuntura política ela pode cambiar rapidamente. Sempre será difícil votar a reforma política, porque, por exemplo, existem parlamentares que gostam do sistema de financiamento privado com campanhas caras, porque o fato de fazer uma campanha cara é a vantagem competitiva que ele tem para se eleger. Porque um outro problema do sistema atual é que, por exemplo, um representante das classes populares ou de interesses populares, ou uma pessoa pobre, tem cada vez mais dificuldade de chegar no Parlamento Nacional. Porque as campanhas custam 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Bom, e tem mais, ela está muito estratificada, né? A gente hoje, por exemplo, aquele voto de opinião, aquele deputado que saía, o candidato que saía às ruas, né, com algo que realmente tocasse a população, ele hoje está diminuindo no Congresso, né? Os deputados, né, que tinham delimitavam esse campo, eles aos poucos ou estão não sendo reeleitos,
E os novos que estão tentando esse campo também não têm encontrado condições de se eleger, inclusive financeiras. Isso mesmo, porque o que ocorre? A eleição ela está se transformando cada vez mais, como eu dizia, numa corrida do ouro e também numa espécie de máquina profissionalizada de conquistar votos. Então vamos relembrar nomes, vamos relembrar a direita e a esquerda do espectro político. Vamos falar de uma pessoa como o saudoso professor Florestan Fernandes. Vamos falar de um deputado com uma visão conservadora, mas um formador de opinião na economia, que é o ex-deputado Delfim Neto, que não conseguiu se eleger. Então nós temos um sistema político que ele não está conseguindo aferir este voto de opinião. Por isso é que eu digo que, na minha avaliação, o financiamento público exclusivo vai baratear as campanhas, vai abrir possibilidade de milhares de candidaturas que hoje estão trancadas, Leite, na chamada cláusula de barreira econômica. É um cidadão que está agora acompanhando a nossa entrevista, ele já pensou em ser candidato, poderia ser um excelente deputado estadual, um excelente prefeito, um excelente deputado federal ou até outras funções na política, e quando ele descobre o custo da campanha, ele desiste. Então a gente nem ficou sabendo que ele poderia ter entrado na política, né? E ele foi bloqueado por este fator econômico. E a outra questão que tem, e por isso é que é tão difícil mudar, porque alguns dos que estão aqui, e eu não sei calcular quantos, mas eu vou lutar até o último minuto, fazem 9 meses que eu já fiz centenas de reuniões, eu sempre serei um relator incansável na busca de constituir esta maioria, não consenso, porque consenso nunca vai acontecer na reforma política. Agora, eu sinto que na sociedade ganha terreno o argumento do financiamento público. E por que ganha terreno? As pessoas começam a descobrir que não adianta dizer que, como é que nós vamos pagar a campanha dos políticos se falta dinheiro para colocar no hospital? As pessoas estão compreendendo que elas já pagam pela campanha hoje. E o que é pior, elas pagam sem saber quanto pagam, como pagam e para quem pagam. Então o que está acontecendo? Hoje, porque uma empresa quando contribui numa campanha para financiar uma campanha política, na maior parte das vezes, por óbvio, ela não faz por amor a um projeto político. Ela faz por um interesse de manter relações privilegiadas com os futuros governos que vão se instalar. Então não pode dar certo um sistema em que aqueles que vão vender serviços, vão construir obras, vão atuar fornecendo para o setor público, sejam os mesmos que financiam as campanhas de quem vai governar e tomar decisões importantíssimas que movem bilhões e bilhões de reais de interesse. E um outro tema que eu quero agora sair do financiamento é o tema dos partidos políticos. Nós precisamos de uma campanha com opinião, nós precisamos de programas, projetos para o país. Nós não podemos ter uma política totalmente baseada em personalidades. E hoje os partidos políticos no país estão extremamente enfraquecidos e isso é muito ruim para a democracia. Não há democracia sólida e forte se nós não tivermos partidos que efetivamente representem parcela da opinião e dos programas que a sociedade debate. Agora, o poder econômico é tão forte, deputado, que ele consegue, através da mídia, através desses instrumentos de massificação, incutir na opinião do eleitor que essa reforma eleitoral não deva sair, sobretudo com relação ao financiamento público, porque de outra maneira o poder econômico perderia a sua influência. E é muito interessante isso que tu colocas, porque a forma como fazem a disputa sobre qual seria o melhor modelo para financiar a democracia, normalmente é criticar o financiamento público e usando argumentos demagógicos. Por exemplo, dizendo como é que eu vou usar X milhões para financiar uma eleição se está faltando dinheiro no posto de saúde perto da casa do cidadão. Esse dinheiro deve ir para o posto de saúde, dizem aqueles que usam esse argumento demagógico. O problema é o seguinte, é que o cidadão, na realidade, precisa descobrir, e aos poucos está descobrindo, que o fato de ter um financiamento privado nas eleições, que é do interesse de quem detém poder econômico, ele termina gerando um conjunto de mecanismos de corrupção que desviam dinheiro que esse sim seria um dinheiro muito maior que poderia estar no hospital, na escola pública, no posto de saúde, na universidade, na estrada e assim por diante. Então o custo de uma eleição com financiamento privado, ele é 100% pago pelo cidadão
ele infelizmente incentiva mecanismos de corrupção e faz da campanha uma campanha 3 vezes mais cara do que pode ser a partir de um financiamento público, e aí com toda a transparência, porque o cidadão vai saber quanto está custando a eleição, o repasse desse recurso vai ser totalmente republicano para os diferentes partidos e diferentes candidatos, e isto vai tornar a nossa democracia uma democracia muito mais oxigenada e vai dar independência para os eleitos. Deputado, nós temos um problema de tempo. A gente vai encerrar esse primeiro bloco para depois voltarmos dentro de alguns instantes.